Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Florencio. Hoje estou aqui com a Sandra novamente, nossa pedagoga, psicanalista, estou aqui conosco na escola e nós vamos falar de um assunto importante, de um assunto que deixa os pais de cabelo em pé, que são as mordidas, né? O filho que morde, o filho que leva a mordida na escola. Sandra, fale um pouquinho sobre isso para os pais, deixa isso um pouco mais claro, porque eles ficam preocupados, será que estou deixando de fazer alguma coisa? O que a escola de repente poderia fazer para que isso não acontecesse? Enfim, fala um pouquinho, qual a sua visão sobre isso? Verdade. Então, essa é uma questão aí que é uma pedra no sapato dos pais, né? Porque os filhos que mordem, os pais não sabem o que fazer. Os filhos que são mordidos, os pais ficam bem chateados, né? Acabam levando à direção essa questão, que acaba também se tornando um pouco confuso, até para o corpo pedagógico, né? Então é interessante falar sobre isso por uma questão. É assim, normalmente a criança quando morde, ela tem em mente a principal ferramenta sensorial que ela usa, que é a boca, né? Assim, tudo para a criança no primeiro momento é a boca. Ela começa fazendo a degustação do leite materno, no segundo momento ela vai descobrindo outros objetos que ela leva à boca, tudo é a boca. Então é a primeira forma de expressão que ela tem, né? Com relação aos pais, primeiramente, e no segundo momento na escola, quando ela repassa quando ela repassa no segundo momento para a questão de aprendizagem. Quando a criança começa a morder, ela está se expressando de diferentes formas. Então, por exemplo, quando uma criança morde, ela pode estar expressando sentimentos de alegria, sentimentos de tristeza, de raiva. Vamos dar exemplos aqui para ficar melhor ilustrado. Quando uma criança morde por raiva, pode ser porque ela não consegue determinado objetivo, não consegue pegar um brinquedo, ou quer ir em algum lugar, ou quer descer do colo e a mãe não quer, enfim, ela é contrariada de alguma forma. Ela pode usar a mordida para expressar a raiva. Quando ela está alegre, ela pode morder como empatia com relação ao amiguinho. Por exemplo, quando o pai está brincando com a criança e ela morde o pezinho ou morde a mãozinha e fala, ai, fofinho, alguma coisa assim. A criança está entendendo que aquela mordida é uma troca de emoções, né? Uma troca de amor com os pais. E às vezes quando ele tem uma empatia também com o amiguinho, ele reproduz isso para selar a amizade, não necessariamente para prejudicar. Então existem todos esses conceitos da criança se expressar a partir da mordida com alegria, se expressar a partir da raiva ou a partir da teimosia, enfim, N coisas pode levar de forma emocional ela a morder. Mas o que é mais importante a gente entender é que a mordida é uma forma de expressão. É uma forma de expressão que, via de regra, ela sufoca a linguagem, né? Não existe linguagem quando existe mordida. Quando a criança tem a oportunidade, ela é ensinada e direcionada a se expressar melhor, de preferência verbalmente, a criança que não fala, você pode entender o não verbal, com atitudes, ela chora, ela tá aí, você tenta acalmá-la nesse sentido. Então, quando eu falo linguagem, eu estou me referindo à linguagem verbal e não verbal, ou seja, para as crianças que falam verbal e para as crianças que não falam a linguagem não verbal, que são os gestos, a maneira com que a criança se porta, seja a partir de choro, de risadas, de cócegas, enfim, prestar atenção nessa questão. E a criança que já está sendo verbalizada, que já está sendo ensinado a falar, permita ensinar para ela e que ela reproduza dentro de si próprio que não pode, tem que dar noção da dor para a criança, porque ela não tem muita noção, ela ou outro. A criança, quando está no processo de atitudes que mordem, ela não tem muita noção de dor do outro. Então é necessário entender e repassar para a criança em termos de sentimento. Então, se mordeu, você fala, mordeu, fez dodói. Fez dodói, entendeu? Machucou, assim. E quando é com outra criança, o correto é você dar mais atenção para outra criança e fazer aquela criança que mordeu socorrer a outra também. Olha aqui, você mordeu o amiguinho. Não pode fazer isso e tem que ser firme quando fala. Para não morder, explicar a consequência do que aconteceu, fazer e cuidar do amiguinho e dar mais atenção. Toda a atenção tem que ser voltada para aquele amiguinho que foi agredido, para que até a criança que mordeu entenda que ela não vai ter mais atenção do que o outro que foi vítima, porque ela foi o autor da infração. Então tem que deixar claro essas duas questões. Uma é a correção
A criança não vai aprender da noite para o dia. Pode ser que você fale isso uma vez, duas, três, e ela continue mordendo, porque não absorveu ainda essa questão do aprendizado do eu outro e da questão da linguagem pode ser substituída pelo ato, né? Então, assim, no segundo momento ela não precisa mais agredir, não precisa mais morder, não precisa mais gritar, ela pode falar. Quando ela não tem conhecimento na linguagem, ainda que ela fale, ela acha que não tem oportunidade de verbalizar aquilo, ela vai reagir de forma a morder ou agredir de outra forma. Isso vale também para as crianças que são bem agressivas. São crianças que já conversam, já falam normalmente, uma criança de 5, 6 anos que fala normalmente e são muito agressivas. A agressão, seja de que ordem for, ela se sobressai quando sufoca a linguagem. Toda vez que não há diálogo por parte da criança, não é só os pais irem lá e falar um monte de coisa para o filho, dar um monte de ordem e não ter a devolutiva da criança. É ouvir a criança, não quer dizer que concorde com ela, que nem tem que aceitar as coisas erradas, é o contrário. É corrigir e fazer com que a criança entenda isso. De que maneira? A gente ouvindo a criança, se ela de fato entendeu. Então, essas questões da mordida, eu sei que é uma coisa que prejudica alguns pais porque vê os seus filhos mordidos, mas assim, é uma questão de paciência e ensinamento. O teu filho hoje pode ser mordido, amanhã ele pode morder. Então, assim, entender esses processos para que cada pai entenda também a posição do outro pai que tem a criança que está sendo mordida e assim, ensinar a criança, né? Se for uma criança, por exemplo, bebê, que é muito pequeno, tem que dar mordedor, porque pode ser questões de dentição também, né? Porque é uma forma que incomoda, de alguma forma, é uma emoção que está incomodando, coça o dente ou dói, então tem que ser dado um mordedor na questão da fase aí, no caso da fase de bebê. Quando são fases maiores de crianças que já falam, tem que haver uma conversa, tem que haver um diálogo e tem que haver uma substituição, tem que haver uma atividade que bloqueie essa atitude de mordida e substitua por uma outra, seja joguinho, seja conversa, seja brincadeira, né? Ou seja até repreensão, em determinados casos, em entender que a criança tem que sentir que é ruim aquilo. É assim, a criança não nasce sabendo o que é bom ou ruim, bem ou mal. É o pai que tem que dizer, isso não pode. Olha, mostrar a consequência para a criança daquilo e fazer com que ela recupere aquela desculpa para outra criança, aquele perdão, fala, olha, vai lá, beija, faz ele trocar a mordida pelo beijo, olha, aqui é amiguinho, então olha o que você fez, você machucou, não adianta só mostrar o erro da criança e não mostrar a solução, então vai falar, agora você vai beijar para sarar e não vai fazer mais. Toda vez que você chegar perto do seu amiguinho, você vai fazer assim, beijar, e começa a cobrar essa atitude da criança, pedindo mais beijos para ela, dando mais carinho para ela, para que ela entenda que é isso que ela tem que doar para as pessoas. E quando ela estiver no momento de raiva, de indignação, ela pode falar, né? Não precisa bater, você pode falar. Então toda vez você conversa, entra nesse acordo, num diálogo para a criança. Mesmo ela sendo pequenininha, ela é capaz de entender se você colocar isso como regra, e é um acompanhamento, né? Não vai ser do dia para a noite, mas é assim que se desenrola. Não, legal, não, muito interessante, não, e na prática mesmo já percebi situações parecidas. Sim. Então realmente as suas dicas foram incríveis, com certeza vai ajudar tanto os pais como professores também a lidar melhor com essa situação. Sandra, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Boa noite, até o próximo vídeo, até a próxima.